Shalom, shalom, queridos. 37º dia da contagem do Homer. E vamos inculcar mais um pouquinho, né, da palavra de Deus. Começando a entrar nesse assunto de cadeias de intimidação. A gente já falou algumas questões sobre lugares e algumas questões sobre autoridade espiritual. Mas eu quero aprofundar um pouquinho mais nesse texto, queridos, porque essas cadeias de intimidação, elas estão ligadas exatamente neste ambiente para nos levar a pensar que nós somos totalmente diferente da forma como Deus nos vê. E eu quero começar lendo com vocês Gênesis, né? A gente vai ler alguns outros textos, mas eu quero começar por aqui, falando sobre a queda do homem, que está lá em Gênesis 3, se você quiser abrir sua Bíblia. Gênesis 3, a gente vai ler a partir do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão, e disse-lhe: onde você está? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim. Temi, porque estava nu e me escondi. Bom, queridos, aqui a gente vê um relato, talvez, de todos os relatos, o relato mais triste da palavra, né? Porque foi é a história que tirou toda a humanidade do propósito principal de Deus. E a gente vê um engano sendo estabelecido, né? Porque a serpente fala: olha, se vocês comer, vocês vão conhecer, os seus olhos serão abertos. Na verdade, queridos, isso aqui já fica uma chave para nós, né? Um entendimento para nós. Que toda vez que uma voz maligna ecoa, ela vem para trazer o antônimo daquilo que ela está liberando. Porque os olhos de Adão e Eva já eram abertos. Eles viam Deus face a face. Eles conversavam com Deus. Eles aguardavam Deus com a certeza de que Deus viria toda a viração do dia. O Senhor havia dado o Éden, né, sob o governo de Adão e Eva, e a serpente entrou, né, a serpente Satanás, entrou dentro desse ambiente, dentro deste lugar, mas Adão e Eva tinham governo sobre aquele lugar. Mas faltou a eles temor e entendimento. E eles quiseram conhecer algo, eles quiseram conhecer o mal, porque o bem eles já conheciam. E quando eles comeram, acontecem algumas coisas. A primeira coisa que acontece é, os olhos deles são abertos para as trevas. Quando os nossos olhos, queridos, são abertos para as trevas, muitas coisas acontecem para nos tirar do propósito e dos princípios que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Porque no princípio, né, a Bíblia diz assim, a lei do Senhor é boa e ela cura, ela refrigera a alma. Então, nos princípios do Senhor tem tudo aquilo que eu preciso para a minha caminhada. Mas quando os meus olhos são abertos para as trevas, e nós fomos assim, né? Os nossos olhos se tornam fonte daquilo que as trevas estão operando. Então,
Olhe só o jardim, eles tinham uma vida plena. Eles tinham governo sobre aquele lugar. Mas quando os olhos deles foram abertos, a primeira coisa que eles olham é a sua nudez. Então eles começam, o primeiro ponto é sentir falta daquilo que não é necessário. Quer dizer, eles continuavam sendo um casal. Por que que agora eu tenho que me vestir? Por que que agora eu tenho que colocar alguma coisa para tampar o meu corpo? Eles continuavam sendo uma família, um casal. Mas os olhos deles agora é tomado de malícia. Aquela pureza do jardim, ela não existe mais. Então eles começam a olhar, já não com o olhar da criação de Deus, já não com o olhar do propósito de Deus, mas com o olhar natural de cobiça e desejo. Essa foi a primeira coisa que aconteceu. Primeira coisa, os olhos abertos. Segunda coisa, entrou a cobiça, o desejo carnal. Mas a terceira coisa que aconteceu, queridos, no jardim foi quando Deus veio, eles se esconderam. Foi liberado sobre aquele lugar um espírito de intimidação. Deus, que algumas horas antes era aguardado e esperado, agora ele era temido e rejeitado. O Deus que vinha todos os dias para conversar, para orientar, porque o Senhor governava o jardim através da vida de Adão e Eva. Então agora esse Deus já não era mais o amigo. Esse Deus agora já não era mais o pai. Esse Deus agora já não era mais o criador. Esse Deus agora era o justiceiro. Que mata, que fere, que oprime, que machuca. E nós muitas vezes estamos atuando dentro dessa visão de um Deus perverso. Ok, tem todo o desenrolar da história. E daí a gente falou, a gente já falou sobre a questão da autoridade na terra, né? Lá do Salmo 115, que a terra foi dada para o governo, né? Para que o homem dominasse, governasse sobre ela. E parece que isso não é verdadeiro. Por quê? Vamos lá, quando Satanás vai tentar Jesus, né? Jesus é levado pelo Espírito ao deserto e Satanás vem. Satanás fala assim, olha, eu te dou autoridade, porque toda a autoridade daqui me foi dada. Então calma lá, se a autoridade é do homem, como diz o Salmo 115, como que agora Satanás fala assim, não, eu te dou autoridade porque toda a autoridade é minha? Jesus disse, eis aí o príncipe deste mundo. Então a gente vê vários indícios de Satanás governando sobre a terra. Vamos trazer clareza acerca disso. A autoridade da terra, queridos, a terra é um elemento físico, palpável. Então, para que haja um governo, é necessário que tenha algo físico e palpável. Isso são os princípios, né? Os princípios de Deus. E daí, se você for olhar os princípios da ciência e tal, vão dizer a mesma coisa, porque Deus que estabeleceu, né, as leis espirituais, de como a água se move, de como o vento se move, as leis da física, foi Deus que estabeleceu, queridos. Os cientistas só vão descobrindo algumas coisas, mas foi Deus que estabeleceu tudo isso. A lei da gravidade, foi Deus que estabeleceu. Tudo foi o Senhor quem criou. Então, a terra, o Senhor criou um ambiente terra e colocou o ser que governaria. Criou a matéria terra e colocou a matéria que governaria. Essa matéria. Tá conseguindo acompanhar o raciocínio? Só que por causa do pecado, essa autoridade, ela foi transicionada e entregue a Satanás. Porque Satanás não tinha mais lugar de governo. Antes da queda, ele era o regente, ele era o governador de toda a atmosfera de adoração. Ele foi arrancado desse posto. Queridos, e nós sabemos que quando a gente lidera algo e nos tira isso, o negócio fica meio bagunçado, não fica? É difícil a gente lidar
com esse tipo de situação. E para Satanás não foi diferente. Talvez eu acredito até que foi ele que criou esses sentimentos. E ele queria o governo. Então agora, como que o Senhor vai lá e cria um ser aos olhos de Satanás, que conhece todo o mundo espiritual? Queridos, nós, diante da grandeza do mundo espiritual, nós somos seres patéticos. Sabe que, como assim? Como que agora o Senhor cria isso aqui e diz que isso aqui vai governar isso aqui? Não, eu vou governar, eu preciso de um lugar de governo. Então Satanás vem e com sutileza, com sofismas, com cálculos, a gente já falou sobre isso, ele usurpa desse governo. E daí, queridos, por isso é necessário Jesus vir. Porque a gente fala assim, olha, Jesus veio para nos salvar. Queridos, é muito mais do que isso. Porque se a gente colocar que Jesus veio na Terra somente para trazer salvação, a gente está dizendo que quem viveu antes de Jesus não teve salvação. Então vamos lá, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, Esther, não tiveram salvação? Não, queridos. Jesus veio para restabelecer um caminho que havia sido quebrado. Restabelecer um caminho de autoridade para nos religar a Deus. E para nós, que somos a oliveira brava que fomos enxertados, para nós a salvação. Mas a salvação já existia antes de Jesus vir. Ela não era liberada a nós. E nós recebemos o benefício disso tudo. E daí nós recebemos o benefício da salvação, mas juntamente com o benefício da salvação, nós recebemos todo o pacote completo da restauração. Então, ok. Daí, se a matéria precisa de uma matéria para estabelecer governo, o mundo espiritual é regido pelo Senhor. Então, Satanás não poderia atuar ali como governante. Ele foi despojado. Então, ele precisava de um ambiente para governar. Daí, ele não tem matéria. Ele usurpou o governo, mas ele não tem matéria. Então, agora ele precisa seguir o padrão de Deus. Se Deus governava através do homem a terra, então agora ele quer este lugar de Deus e ele quer governar através do homem. Mas para que esse governo fosse restabelecido à humanidade, governada por Deus, precisava de um homem. E daí veio Jesus. Um homem que não tinha ligação, né? Como ele mesmo disse, olha, eis aí o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim. Um homem que não tinha ligação com essa terra, que não carregava esse pecado, essa iniquidade geracional, um homem santo, íntegro. Então agora Jesus vem e restaura essa autoridade para o homem. E daí, queridos, como é que fica? E daí agora a gente vai entender por que Jesus disse assim, olha, tá consumado, tá tudo pronto, eu morri, agora eu já ressuscitei, já alinhei tudo, agora vocês vão, ide por todo mundo, e em meu nome vocês vão fazer essas obras. Por quê, queridos? Porque no nome natural do homem, o governo foi entregue a Satanás. Então agora a terra é restabelecida ao governo humano através de Jesus. Porque daí, através dessa nova aliança, não tem mais como se perder. Por quê? Porque agora Jesus é o nome que está acima de tudo. Nele não há pecado. Nele não há natureza carnal. Nele não há ligações com as trevas. Então, é possível governar juntamente com Jesus. E por isso, queridos, esse texto ficou aqui para mim e para você. Efésios, capítulo 2, versículo 6, que diz assim, juntamente com ele, nós ressuscitamos. E ele nos fez assentar em lugares celestiais juntamente com Jesus. Então agora, a gente ressuscitou em Cristo e com ele nós não iremos nos assentar. Ele já nos fez assentar em lugares celestiais.
E na onde são esses lugares celestiais? É acima. De principados, de potestade, de dominadores, é acima. E daí, queridos, é muito tremendo porque a palavra assentar-se fala de sentar junto, tá? Mas a raiz de assentar-se, que é cátizo, no grego, diz assim, fazer sentar, colocar, apontar, conferir um reino a alguém. Então agora o Senhor conferiu esse reino a mim e a você, porque nós estamos assentados juntamente a Ele nas regiões celestiais. O Senhor conferiu esse reino a nós. Então calma lá, então Satanás perdeu a terra de novo. Ele não tem mais autoridade sobre a terra. E por que ele continua agindo? Por que ele continua agindo na minha família, na sua família? Por que ele continua agindo em mim? Por que ele continua agindo no meu bairro, na minha cidade? Por que ele age nas nações da terra? Se ele não tem mais poder. Então vamos lá, a gente falou bastante nesses dias acerca dessa questão do mundo espiritual, sobre o geracional, sobre quebrar maldições, mas queridos, tem um monte de gente que já fez tudo isso e continua não tendo avanço no reino. E eu volto a dizer, é um pacote, não existe uma fórmula mágica. Não adianta, vamos lá, você pegar uma receita e colocar o trigo e o fermento. Vai crescer? Vai crescer, mas não tem sabor. Para que tudo flua da forma como tem que ser, todos os componentes têm que estar presentes. É assim ou não é? Então, essa liberação espiritual fala de muitas coisas. Fala de eu me desvincular das trevas, fala sim de eu quebrar esse fluxo geracional que tem destruído a minha família. Fala de eu voltar aos princípios da palavra. Dentro desses princípios, fala de eu praticar as festas dentro deles. Não quer dizer que é só eles, queridos. A gente tem falado muito sobre princípios aqui. São vários princípios. Então eu vou me voltando aos princípios da palavra. Eu vou me consertando, eu vou me alinhando, eu vou restaurando. São várias coisas. Mas por que mesmo eu estando assentado nas regiões celestiais, mesmo eu entendendo o geracional e fazendo, daí ontem a gente falou, eu tenho aquele ímpeto, aquele desejo, eu vou, agora eu vou. E não vou. Porque existe algo chamado intimidação. Queridos, hoje pela manhã, cedo, falei, Satanás, você ficou bem ofendido mesmo, né? Cedo, queridos. Eu levanto em média de 5h30, 6 horas da manhã, eu acordo. Às vezes não levanto nesse horário, mas tô acordada. Acordei, fiquei enrolando um pouco pela cama, levantei, fui fazer meu leite com café, tal, né? Organizar as coisas. Sentei aqui, devia ser umas 6h30 da manhã. Sentei aqui, já olho aqui no canal, tinha um comentário num vídeo antigo. Queridos, um comentário extremamente ofensivo. E quando eu vi aquele comentário, me deu um baque. E eu parei, falei, Senhor, o que está acontecendo aqui? Apaguei o comentário, porque era muito ofensivo mesmo. Um comentário cheio de arrogância, de imposição, de carregado de paralisação. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Parei, orei, apaguei o comentário, orei pela pessoa, orei bem, tá, irmãos? E o Senhor falou comigo, espírito de intimidação. Eu falei, tá entendendo? Então, queridos, o espírito de intimidação, essa cadeia de intimidação, ela vai vir para fazer conosco o que aconteceu no Éden. Não tenha. Queridos, se eu não tiver Deus, a gente tem falado das faces do Senhor. Se eu não tiver Deus como essas verdades em mim, eu vou estar sempre fugindo dele. Eu vou estar sempre me escondendo dele. Eu posso até praticar
muitas coisas, eu posso servir na obra. Eu posso obedecer em muitas coisas. Mas eu vou estar fugindo da face de Deus. Voltamos para o Êxodo. O que aconteceu com o povo? Queridos, o povo clamava por um libertador. Clamava quem? Clamava a Deus. O libertador apareceu. Aleluia. Tudo que o libertador falou, eles obedeceram. Glória a Deus. Vamos sair, vamos sair. Saiu todo mundo. Mas quando Deus fala, agora vem cá, eu quero conversar com vocês. Na viração do dia, o Senhor vinha. Eu quero restaurar. Eu quero restabelecer aquilo que foi quebrado, aquilo que foi perdido. O povo entra na intimidação. Fala, a gente vai morrer, vai você, Moisés. Não, vamos não. Daí quando Moisés demora, eles rapidamente levantam outros deuses. Muito rapidamente. Falei que aquele homem ia morrer. Tá vendo? Se a gente tivesse ido junto, ó, tinha morrido todo mundo. Morreu mesmo. Entende? Então a intimidação, ela sempre vai nos levar para longe de Deus e para construir coisas segundo os nossos interesses, segundo o nosso querer, segundo a obstinação do nosso coração. A intimidação sempre vai me levar a lugares de opressão, de não vou mexer com isso. Eu mexer com esse negócio de quebrar a maldição aí, de renúncia, eu vou mexer nada. Nossa, já vi tanta gente que mexeu e depois a vida virou uma bagunça. Eu entregar as minhas finanças, tem um monte de gente aí, ó, que entrega. E ó a situação da vida deles. Eu servir a Deus, tem pastor passando fome. Eu vou é trabalhar. Entende? Isso pode não parecer, queridos. Mas são formas de intimidação para nos tirar do propósito. Para que a gente não exerça a autoridade que o Senhor nos deu. Eu não vou entrar por esse caminho. Não, eu quero ser crente. Mas eu vou fazer do meu jeito? Pode não parecer, porque isso tem uma aparência de arrogância. Mas por que eu vou fazer do meu jeito? Porque no fundo, eu tenho medo. Eu sou intimidado a fazer do jeito de Deus. Eu tenho medo de confiar no Senhor. Eu tenho medo de depositar tudo aquilo que eu tenho no Senhor. Em outras vertentes, entra a depressão. E eu não estou falando que toda depressão é intimidação, amém, irmãos? Porque eu acredito na atmosfera, eu acredito na questão alimentar. Tem vários fatores aí, na questão hormonal. Mas independente do fator, o espírito de intimidação, essas cadeias de intimidação, irão potencializar. Porque uma pessoa depressiva não avança. Uma pessoa cheia de problemas emocionais, ela não avança. Você está me entendendo? Então, eu posso cumprir vários tipos de protocolo, mas eu preciso vencer o espírito de intimidação. E a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso nos próximos vídeos. Trazer mais clareza e mais entendimento da sua atuação, das suas facetas. Mas eu preciso entender, queridos, que ninguém sai de uma cadeia sem primeiro amarrar o valente. Como diz a palavra. Eu preciso amarrar esse valente. E como é que eu amarro se eu estou dominado por ele? Queridos, você já viu questão de vaquejada, eu acho o nome. Ah, não sei se é vaquejada. Mas quando coloca pessoas dentro de uma arena e solta bois, ele disse, se eu entrar ali, eu morro. Eu sou intimidado por um bicho daquele rapidinho. Mas você já viu que as pessoas que estão ali dentro, por mais que elas tenham coragem, elas entram num nível que alguém tem que tirá-las de lá de dentro? Você já notou que os medos extremos, eles nos paralisam de uma forma terrível? Queridos, eu luto contra o medo, já falei isso em outros vídeos.
contra o medo bobo. Mas hoje eu já tô muito melhor. Olha, pensa na pessoa que já melhorou muito. Que é medo de barata. E isso vem da minha infância. Meus irmãos me torturando com barata. Então, eu olho para barata, eu sei que é ridículo. Eu sei que é ridículo ter medo dela. Eu sei, irmãos. Racionalmente eu sei. Mas é algo que ainda é maior do que eu. Mas hoje não me domina mais. Porque antes eu morria. Antes eu paralisava. Eu quase perdi a minha filha do meio, a Jennifer, durante a gravidez, por causa de uma barata. Para vocês verem o nível que era. E eu tô falando de algo pequeno. Mas, quando a gente olha para as trevas, queridos, não tem muita diferença. Se você parar racionalmente, é ridículo nós estarmos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais, acima do principado da potestade, dos dominadores, barará, 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 e aceitarmos que eles nos dominem. Como assim? Porque eles, diante do Senhor, são como baratas. Mas nós aceitamos o domínio deles. Por quê, queridos? Porque o manipular nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, é muito profundo. E como a nossa identidade não tem alinhamento, como nós não conhecemos quem Deus é, como nós não conhecemos a obra da cruz, como nós não conhecemos a obra do Espírito, nós aceitamos a intimidação deles. Uma vez eu li um livro sobre libertação, tentando lembrar o nome, não lembro, faz muito tempo. Queridos, eu achei o livro assim bem água com açúcar, assim, sabe? Não gostei do livro, mas eu li o livro todo. E na última, ou nas últimas páginas do livro, ele dizia algo mais ou menos assim, que nós nunca poderíamos nos esquecer que Satanás era como um cachorro muito feroz, que dava medo, latia ferozmente e fazia muito barulho, mas que ele estava preso numa coleira e quem segurava essa coleira era Jesus. Queridos, isso para mim valeu o livro inteiro. Ele faz barulho para nos intimidar. Você já passou na rua? Tem uma grade lá, tem um portão extremamente seguro, mas e um baita de um cachorro. E vem latindo, eu quero ver quem passa ali do lado. Você pula rapidinho pro outro lado da calçada. Você sabe que você está protegido. O cachorro não vai vir te pegar. Mas a intimidação nos tira do caminho. A intimidação ativa em nós os instintos que eu falei, animalescos. E o diabo sabe exatamente como manipular para que a gente caia nessas intimidações. E daí, queridos, quantos de nós estamos penando, sofrendo, não é por causa de uma vida de pecado, no sentido de carnalidade. Ou não é porque não renunciou, não quebrou, não se desvinculou, não é isso. Às vezes nós estamos sofrendo porque nós estamos num caminho que não foi o caminho que o Senhor colocou para nós. Porque nós estamos longe por causa da intimidação. Porque os nossos medos, na verdade, são medos de Deus. E eu não estou falando desse medo relacionado ao temor, relacionado à santidade de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma visão, de uma lente distorcida, que não vê bondade no Senhor. Que vê Deus como um ser disposto a me corrigir a todo tempo, e a sua correção é para matar, é para me ferir. A gente não vê Deus como um pai de amor, que nos corrige para nos dar vida. E tudo isso é gerado pelo espírito de intimidação. E, queridos, nós vamos, nesses dias, investir um tempo falando acerca disso. Sabe? Para que o Senhor traga muita clareza no seu coração. Muita clareza. Para que você saiba
exatamente contra quem você está lidando. E para que você seja levantado na força e no poder do Senhor, para vencer toda e qualquer intimidação. Como que nós, aqui eu já começo isso, né? Como vencer a intimidação? Da mesma forma que Jesus venceu. Satanás veio e se posiciona em eu sou o príncipe daqui. Intimidação. Se você me adorar, eu vou repartir do meu reino com você. Jesus fala, vai para lá, Satanás. Nessa sua lorota eu não caio. Todo o poder foi dado a Jesus. Todo o poder, queridos. A última coisa que tem para ser vencida é a morte, e Jesus já venceu. Queridos, eu e você podemos morrer. Não quer dizer que Jesus não venceu a morte, ele já venceu, e por isso, se com ele a gente morre, com ele a gente ressuscita. Nada pode segurar Jesus. Todo o poder foi dado a ele. E ele pegou todo esse poder e liberou sobre a igreja. Então, a primeira coisa que eu uso para vencer o espírito de intimidação é a palavra. É verdade, Satanás, está escrito, mas também está escrito. É verdade. Você não pode fazer. É verdade. Você não é ninguém. É verdade. Mas nele eu posso tudo. Mas nele. Quem é você para tentar quebrar toda essa bagunça aí que seus antepassados fizeram? Eu, em mim mesmo, não sou ninguém. Mas eu não estou indo em meu nome. Eu estou indo no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. E dentro das estruturas do Senhor, nós vamos encontrar todas as armas, todas as ferramentas necessárias para vencer isso. Mas, queridos, ainda que eu estude, ainda que eu saiba muito, eu preciso estar muito disposto, ter muita coragem para vencer isso. Porque, queridos, as situações, escute bem o que eu estou te falando. A gente já vai encerrar. Nesses dias, tratando sobre intimidação, as intimidações virão. Por quê, queridos? Porque as trevas não querem que a gente saia desse lugar. Esse lugar é um lugar confortável para as trevas, porque a gente não exerce governo sobre eles. Então vai vir. E vai vir através de pessoas. Mas a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra o que está regendo. E às vezes, queridas, a gente pensa assim, fulano está sendo usado pelas trevas, é como se as trevas estivessem dominando eles. Não. Às vezes são homens e mulheres sérios de Deus. Mas que o próprio Senhor permitiu que agissem dentro de uma estrutura, de um sofisma, de um engano das trevas, para mostrar que nós ainda sofremos a intimidação e que nós precisamos vencê-la. Para que a gente veja que o nosso coração ainda não está confiando no Senhor. Então, nesses dias, mais uma vez eu te falo isso. Seja revestido de força e de coragem. Esteja vigilante, irmãos, nesses dias. Sabe? Antenados mesmo. Para que você não retroceda quando a ordem é avançar. O mar está na frente, mas diga o meu povo, marche. Bora. Bora sair desse lugar. Bora sair desse lugar. Em nome de Jesus. Eu declaro que seu coração agora é cheio das verdades do Eterno, da força e da coragem que vem do Senhor. E eu declaro uma decisão em você. Assim como as trevas trabalham com pensamentos e sentimentos, eu uso a arma do Senhor para liberar palavras de que em você já tem força e coragem para você se levantar contra essas estruturas. Que escudos do Senhor sejam levantados ao seu redor, sejam levantados na sua casa para combater a intimidação das trevas. Que o seu coração seja desejoso em vencer, em avançar,
em crescer, em prosperar, em romper, em estabelecer o reino de Deus. Em nome de Jesus. Que a sua mente seja guardada. Que a sua casa, que seus familiares, que a sua família seja guardada. Que a sua igreja seja guardada, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você representa nessa terra esteja debaixo da poderosa mão do Senhor. E que você consiga, nesses dias, se levantar para exercer governo. Você está sentado, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais. Seu corpo está aqui, ligado à terra. Porque nós somos ligados à nossa essência. Corpo é terra, está ligado à terra. O nosso espírito é sopro de Deus, está ligado a Deus. Está sentado com Cristo. Nós estamos acima disso tudo. É possível vencer toda a intimidação. Que os seus ouvidos sejam circuncidados e sensíveis para discernir os ataques e que você consiga liberar pessoas, abençoar pessoas, discernir e sentenciar as trevas. Em nome de Jesus. Eu te abençoo e declaro você guardado e protegido em nome de Jesus. E a gente volta amanhã, queridos, para dar continuidade a essa palavra. Amém? Shalom, shalom.